Que a paz e o imenso amor de Jesus nos envolva carinhosamente. Vamos fazer a nossa prece. Então nós vamos procurando neste instante nos acalmar, serenar a nossa mente, fechando os nossos olhos. Vamos procurando nos desligar de qualquer preocupação ou problema e voltando os nossos pensamentos e sentimentos somente para este momento. Vamos procurando nos elevar espiritualmente, sentindo a presença amiga do nosso anjo da guarda, este amigo e companheiro designado por Deus, que nos acompanha, nos orienta, nos inspira, nos dá sempre o seu conselho fraterno. Vamos rogando a Ele que esteja ao nosso lado, nos auxiliando no dia de hoje, neste momento, que Ele possa nos inspirar, nos orientar e que estejamos receptivos a Ele. Nós vamos nos ligando a toda a espiritualidade superior que nos auxilia nos tratamentos, já procurando também nos colocarmos receptivos para o passe que iremos receber. Vamos nos elevando ainda mais espiritualmente, buscando nos ligar a Maria, nossa Mãe Santíssima, agradecendo a esta Mãe querida por ter nos dado Jesus, por nos acolher como seus filhos espirituais. Agradecemos, Senhora, pelo teu exemplo de simplicidade, de humildade e de disponibilidade. Rogamos, Mãe, que possa interceder por nós junto a Jesus, o seu Filho amado. E a Jesus nós vamos agradecendo, Mestre, o seu imenso amor por nós. Agradecemos, Mestre, pelo seu Evangelho, pelos teus exemplos. Agradecemos por tudo que fizestes e ainda faz por nós. Rogamos, Mestre, que possa abençoar-nos neste dia, que possamos refletir sobre os teus ensinamentos, que possamos nos colocar receptivos, para que possamos compreender e nos esforçar para praticar esses ensinamentos. Conduza-nos, Mestre, até Deus, o nosso Pai, o Criador de nossas vidas. E a este Pai amoroso e bondoso nós vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos. E rogamos, Pai, as tuas bênçãos para este nosso momento. Abençoe os nossos propósitos de crescimento espiritual. E nós vamos rogando as bênçãos deste Pai através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novas faltas, e livra-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, de toda a espiritualidade superior que nos auxilia, nós agradecemos e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja. Bom, mais uma vez, que a paz e o imenso amor de Jesus continue nos envolvendo. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o item 8 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do dever. Bom, nesse capítulo, Kardec ele inicia o capítulo falando que o dever ele é uma obrigação moral da criatura, de todos nós, né? Em primeiro lugar, conosco mesmo. Então, é uma obrigação moral conosco, consigo mesmo, com os outros, com o nosso próximo e para com Deus. E é interessante porque quando Jesus falou da regra áurea de Jesus, ele falou exatamente isso, que o principal ensinamento de Jesus, em que ele fala que ele resumiu toda a lei e os profetas, ele fala que ela consiste exatamente em amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas.
Então, o que seria o dever para conosco? Bom, o dever para conosco mesmo consiste em a gente buscar, primeiramente, respeitar a nós mesmos, respeitar os nossos limites, respeitar a nossa individualidade, mas, sobretudo, buscar a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual, o nosso aprimoramento. Este é o principal dever que nós temos para conosco. Devemos também nos lembrarmos que nós temos um dever para com o nosso corpo físico. Porque Paulo fala que o nosso corpo ele é o templo do Espírito. Então nós devemos tratar o nosso corpo como algo sagrado. E nesse sentido, todas as vezes que eu, por exemplo, eu me alimento bem, eu estou cumprindo um dever para com o meu corpo. Mas todas as vezes que eu cometo excessos de alimentação e que prejudicam o meu corpo, eu estou deixando de cumprir esse dever. Todas as vezes que, por exemplo, eu faço a ingestão de substâncias tóxicas que prejudicam o meu organismo, eu estou deixando de cumprir o dever para com esse templo sagrado. Então, da mesma forma, quando nós, às vezes, deixamos, dormirmos pouco, deixamos de exercitar, ou seja, nós deixamos de cuidar desse templo que Deus nos deu, nós estamos deixando de cumprir um dever. Em relação ao dever para com o próximo, nós poderíamos dizer que ele se desdobra sobre vários aspectos. Nós temos deveres profissionais, deveres sociais, para com a sociedade como um todo, e nós temos deveres familiares também. Então, todos esses aspectos nós temos, de certa forma, aquilo que nós precisamos cumprir para que possamos realmente nos colocarmos como alguém que cumpriu os seus deveres. Então, os deveres profissionais envolvem assuntos relacionados àquilo que nós fazemos, ao nosso patrão, aqueles com os quais nós convivemos no trabalho. Os deveres sociais envolvem, por exemplo, a nossa contribuição para a sociedade, que extrapola os deveres profissionais. E nesse sentido, um dos principais deveres é o dever que nós temos para com a caridade, para com o auxílio ao nosso próximo. Em relação aos deveres familiares, também são deveres importantíssimos, porque a maioria de nós sabe que nos lares é que estão aqueles com os quais muitas vezes nós tivemos arestas do passado que nós temos agora a oportunidade de resgatar. Então, muitas vezes nós deixamos de cumprir os deveres no passado e agora temos a oportunidade de retornar esses deveres, convivendo com aqueles que nós deixamos de auxiliar. Então, existem os deveres dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, dos familiares de um modo geral, entre os esposos, né? E nesse sentido, assim, o Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele tem uma fala muito interessante, que quando, por exemplo, alguém age com infidelidade para com o seu companheiro ou companheira, ele fala que muitas vezes essa pessoa ela causa uma lesão psíquica na pessoa. Então, além de deixar de cumprir os deveres, nós prejudicamos a pessoa. Então, nós devemos estar muito atentos a essas questões, né? E o dever para com Deus consiste em procurarmos desenvolver a essência divina que está dentro de nós, podemos dizer assim, né? E é interessante que esse item do dever, ele está, como eu disse, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título desse capítulo é Sede Perfeitos. Então Jesus nos fala que nós devemos buscar a perfeição, é lógico que é uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só Deus a possui. Mas nós temos então essa obrigação de desenvolver essa essência divina que está colocada dentro de nós. E, sobretudo, também, nós temos o dever de procurarmos cumprir os desígnios de Deus que Deus tem para conosco, procurando cumprir a sua vontade.
a vontade divina. Mas é interessante também a gente observar que, às vezes, quando a gente fala sobre cumprir a vontade divina, às vezes isso para a gente acaba tomando um peso, como se fosse assim, nossa, eu tenho que fazer aquilo que me foi imposto, mas não é isso. Na verdade, a vontade de Deus para conosco é sempre o melhor para nós. A vontade de Deus é que nós sejamos sempre felizes. Nós só somos infelizes, o Livro dos Espíritos nos fala, porque nós deixamos de cumprir a lei divina. Então, na verdade, depende de nós, né? A busca dessa felicidade. E sempre que nós, então, nos colocamos com esse propósito de fazer desenvolver a nossa essência, nós estamos cumprindo a vontade de Deus, que é que nós nos tornemos cada dia melhores, né? É interessante também observar que, quando a gente fala do dever, ele não é igual para todas as pessoas. O Leon Denis, ele tem um livro que se chama Depois da Morte, e num dos seus capítulos, ele fala que o dever ele tem múltiplas facetas. Ou seja, que ele não é igual para todos, né? Mas ele varia, na verdade, de acordo com a nossa condição evolutiva. Então, Deus não nos exige mais do que aquilo que nós podemos dar. Tem a frase de Jesus que fala que Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Então, Ele só nos pede que nós cumpramos os deveres que nós temos condições de oferecer. Então, nesse sentido, a gente pode pensar o seguinte: os deveres para com Jesus eram muito grandes, eram um dever para com toda a humanidade terrestre. Os deveres de Chico Xavier, por exemplo, era para com um grande número de pessoas. Os nossos deveres, às vezes, são mais limitados, às vezes se restringem, às vezes, ao ambiente profissional, aos nossos deveres familiares, né? Mas o importante é que nós, independente, né, daquilo que nos foi exigido, e geralmente ele está relacionado aonde nós estamos, né? Tem uma frase que diz que nós devemos florescer onde Deus nos plantou, né? E esse florescer nós podemos entender como cumprimento dos nossos deveres, cumprir a nossa finalidade principal, né? Que é a nossa evolução. Mas muitas vezes, se a gente for comparar, por exemplo, os espíritos mais elevados, existe uma diferença também. Porque, em geral, eles sentem prazer no cumprimento dos seus deveres. E a maioria de nós ainda sente dificuldade de cumprir os seus deveres. Isso devido às nossas imperfeições. Porque, por exemplo, quando o egoísmo está muito latente dentro de nós, às vezes eu vou preferir fazer algo que me dá prazer do que cumprir um dever. Às vezes eu vou deixar de lado uma obrigação que eu tenho que fazer em busca de um prazer. E isso, às vezes, em função do egoísmo. Muitas vezes nós deixamos de cumprir um dever por orgulho, né? Deixamos de cumprir as nossas obrigações profissionais, por exemplo, porque o nosso chefe, o nosso patrão chamou a nossa atenção e nós ficamos melindrados, né? Então, enfim, as imperfeições nos atrapalham de cumprir o dever, né? E muitas vezes nós nos colocamos numa postura de revolta quando temos que cumprir os nossos deveres, devido ainda também às nossas imperfeições. E tem uma história muito interessante que está no livro Pai Nosso, psicografado pelo Espírito Meimei, através do Chico Xavier. Então tem uma historinha que fala que João Evangelista, quando ele se tornou discípulo de Jesus, ele era muito jovem ainda, muito inexperiente, né? E ele ficou deslumbrado com Jesus, né? Ele queria estar sempre do lado de Jesus. E ele realmente esteve, né? Até os últimos momentos da crucificação, era João Evangelista que estava do lado de Jesus. Mas, certa vez, ele sabia que Jesus iria iniciar a sua pregação, e Jesus fazia viagens, né? Fazia determinadas caminhadas, visitando as cidades próximas, para levar a sua palavra, para levar o consolo, para levar o amparo aos necessitados, as curas, etc. E João queria acompanhar Jesus. Porém, o pai de João, que se chamava Zebedeu,
ele tinha pedido a João que fosse com ele fazer uma viagem também a uma outra cidade para tratar de alguns negócios da família deles. E João estava indignado com aquilo, porque ele queria estar com Jesus. E ele foi procurar Jesus, achando que Jesus ia falar: não, João, pode vir comigo, né? E Jesus falou para ele: não, João, primeiro você vai cumprir os deveres para com sua família. Cumprir a vontade de Deus, fazendo aquilo que lhe compete, cumprindo os seus deveres para com seu pai, com Zebedeu. E assim João foi, então, viajou com seu pai Zebedeu, mas meio contrariado, né? Ele se mostrava com um semblante meio triste, meio amuado, e Zebedeu percebeu isso, né? E de certa forma ficou entristecido também. Mas eles fizeram a viagem, voltaram, e quando eles retornaram, João foi procurar Jesus novamente, e Jesus perguntou para ele: João, você cumpriu os seus deveres para com seu pai? Ele respondeu: sim, eu acredito que eu cumpri, sim, eu fui, fiz a viagem com meu pai, auxiliei no que ele pediu. Mas Jesus percebeu que ele estava ainda com o semblante entristecido. E Jesus falou: João, mas falta ainda um dever a ser cumprido. João perguntou: qual seria esse dever? É o dever de servir com alegria. Então Jesus nos fala que não basta que a gente cumpra com os nossos deveres. Nós devemos buscar cumprir esses deveres com alegria. E como nós dissemos anteriormente, os deveres, a gente pode dizer que eles estão sintetizados na regra áurea de Jesus, em que ele manda fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Então, se nós conseguirmos praticar esta frase, que é simples na verdade, nós estaremos cumprindo com os nossos deveres. Mas eu falei que é simples, eu não falei que é fácil. Porque, na verdade, o cumprimento com os nossos deveres, ele se enquadra naquilo que Jesus falou, que exige que nós passemos pela porta estreita. A porta estreita é a porta do esforço, da dedicação, do empenho. Então, por exemplo, os deveres dos pais para com os filhos. O pai tem o dever de cuidar dos filhos, de educá-los, de dar atenção a eles, né? Mas, às vezes, em função do nosso egoísmo, nós preferimos, por exemplo, ir viajar, deixar o filho com alguém. Nós preferimos, às vezes, ver um filme ao invés de brincar com o filho, né? E a gente esquece que, para que eu possa cumprir os deveres para com o meu filho, eu preciso dar atenção a ele, né? Eu preciso do esforço, eu preciso da dedicação, eu preciso do empenho, né? Mas, na verdade, quando Jesus fala que o seu fardo também é leve, por quê? Porque o fardo de Jesus, ele é o amor. O amor é a lei divina. Então, quando nós fazemos as coisas com amor, tudo fica mais fácil, fica mais leve. Mas, por exemplo, quando nós não cumprimos a lei de amor, nós estamos também deixando de cumprir os nossos deveres. E no Livro dos Espíritos fala que a lei divina, ela está gravada na nossa consciência. Então, sempre que nós deixamos de cumprir os nossos deveres, a nossa consciência nos cobra. Mas o mais interessante é que é o seguinte, que a gente está sempre em busca da felicidade. Mas é contraditório porque o Emmanuel fala que para alcançar a felicidade nós precisamos cumprir com os nossos deveres. Então, como que nós vamos ser felizes se nós deixamos os nossos deveres de lado? Nós fugimos dos nossos compromissos. Então, estamos fugindo da felicidade também. E tem uma história que é muito interessante também, que ilustra também um outro aspecto, que é o seguinte: às vezes nós deixamos de cumprir os nossos deveres e nos colocamos como fiscais dos outros. Ficamos vigiando os outros para ver se eles estão cumprindo os deveres deles. Na verdade, é um mecanismo de fuga, né? É mais fácil olhar para o outro do que olhar para a gente mesmo, né? Então tem uma história, que se não me engano está no livro Jesus no Lar, e que fala que um homem muito sábio, ele tinha 3 filhos, que eles viviam sempre em conflito uns com os outros. Um sempre olhando o que o outro estava deixando de fazer, né?
e aquilo incomodava o pai. Então, certa vez, ele quis dar uma lição para os filhos. E aí ele chamou os três e disse que eles tinham uma incumbência, porque era aniversário do príncipe da região, e eles tinham a incumbência de levar, cada um ia levar um presente para o príncipe. Então, para o primeiro filho, o pai pediu que ele levasse um vaso de porcelana, muito raro, muito bonito, né, que ele iria dar de presente para o príncipe. O segundo iria levar uma corça, que é um animal muito raro da região também, um animal muito bonito, e que também iria servir de presente. E por último, o terceiro filho iria levar um bolo que era a tradição da família, somente aquela família sabia fazer o bolo. Então seria o bolo de aniversário para o príncipe, né? E aí eles saíram para a pequena viagem, para levar os presentes. Só que, como era comum, no meio do caminho eles começaram a discutir. O que estava com o vaso na mão começou a falar com o outro que estava com o animal. Olha, toma cuidado, você não está segurando forte o suficiente. Esse animal vai fugir, né? E o outro que estava com o animal falou para o que estava com o bolo, olha, você está entortando a vasilha aí, esse bolo vai cair, né? Então, ou seja, por sua vez, o outro já chamou a atenção de que ele estava com o vaso e que não estava suficientemente seguro. Enfim, um ficou sempre observando o que o outro estava fazendo. E assim foi durante todo o caminho. Num determinado momento, o que estava com o vaso achou que o outro que estava com o animal deu um solavanco, ele achou que ele ia soltar, ele foi tentar segurar a corda do animal e desequilibrou e deixou o vaso cair. E a hora que ele deixou cair, o animal assustou e realmente forçou a corda e fugiu em direção à floresta. E o que estava com o bolo foi tentar impedir a fuga dele e deixou o bolo cair também. Então, ou seja, todos os três perderam os presentes que eles estavam levando para o príncipe. E eles voltaram para casa desapontados, né? E aí, quando eles chegaram em casa, o pai que já previa aquilo disse para eles, olha, na verdade, o que aconteceu? Vocês estavam se preocupados não em cumprir os seus deveres, em cumprir as suas tarefas, mas em observar o que cada um estava fazendo. E nesse sentido, quando a gente deixa de cumprir os nossos deveres para observar o dos outros, nós deixamos de dar atenção àquilo que nos cabe, né? Esquecemos dos nossos próprios deveres, né? Nesse sentido também, rapidamente, que tem uma outra história também que é muito interessante, né? Porque quando nós deixamos de cumprir os deveres, nós prejudicamos a nós mesmos. Né? Na verdade, às vezes a gente deixa de cumprir o dever para com o próximo, mas os maiores prejudicados somos nós mesmos. Né? Uma outra história, eu não me lembro agora em qual livro que está, mas ela fala de um rei que ele, certa vez, ele foi fazer uma viagem e ele deu a incumbência para o filho mais novo de construir uma casa. Ele falou, olha, você deu uma pequena fortuna para ele, era muito dinheiro, né? Ele falou assim, olha, você vai construir uma casa grande e o mais bela possível que você puder. E o príncipe mais novo, ele pensou o seguinte, bom, eu vou pegar esse dinheiro e vou aproveitar a vida, né? E aí ele pensou o seguinte, eu vou comprar as coisas mais baratas e vou aproveitar o dinheiro para me fazer as coisas que eu quero, que eu gosto. Então, ele começou a comprar materiais mais baratos. Em vez de comprar ferro, ele comprou latão, ele comprou materiais de qualidade inferior, ele comprou janelas e portas bem inferiores, né? Para poder economizar dinheiro e sobrar mais para ele gastar. E aí ele fez assim. Só que, quando o rei voltou, o príncipe teve uma surpresa. Porque o rei falou para ele assim, na verdade, o rei olhou para aquela casa meio desapontado, né? Que era uma casa muito feia, muito simples, muito pobre, né? Ele falou assim, olha, na verdade, essa casa aqui era para você. Então, agora você vai morar nessa casa que você construiu. Imagina o desapontamento do filho, né? Mas assim é na verdade. Então, quando nós deixamos de cumprir os nossos deveres, e aquele príncipe, então, ele teve o trabalho, às vezes, de reconstruir aquela casa, né? Porque estava numa condição muito ruim. E assim acontece conosco, né? Quando nós deixamos de cumprir os nossos deveres numa encarnação, nós temos que voltar numa próxima encarnação para reconstruir aquilo que nós deixamos de construir.
né, para cumprir com os nossos deveres, né? Então, que nós possamos nos esforçar ao máximo para aproveitar essa encarnação e cumprirmos bem os deveres que nos são devidos, né? Cumprir as nossas obrigações para conosco mesmo, para com o próximo e para com Deus. Que Jesus nos abençoe, então, neste propósito. Então, nós vamos assim agora, fazendo as nossas vibrações. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade superior, pelo amparo, pelo auxílio. Vamos nos ligando aos companheiros responsáveis pela coleta de vibrações. E vamos procurando doar os nossos melhores sentimentos através de vibrações de amor. Nós vamos vibrando pelo bem universal, vibrando para que haja paz entre todos os homens, principalmente naquelas regiões, naqueles países mais atingidos pela violência, pelas guerras. Nós vamos vibrando por todos os nossos irmãos em dores, em sofrimentos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão no leito de dor. Nós vamos vibrando muito amor por todos os lares, para que o Evangelho de Jesus penetre em cada lar. Nós vamos vibrando pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Vamos vibrando por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. Nós vamos deixando uma vibração de amor em aberto, para que a espiritualidade possa levar onde houver mais necessidade. Damos graças a Deus e que assim seja.